Substâncias encontradas na água de cidades da macro-região podem causar danos à saúde dos moradores. As informações foram interpretadas de acordo com os parâmetros do Ministério da Saúde e aí foi elaborado o mapa da água. Os dados que compõem o mapa da água são resultados de testes feitos pelas empresas e instituições responsáveis pelo abastecimento dos municípios e enviados ao Ministério da Saúde. O estudo apresentou cidades com água imprópria ao menos uma vez entre 2018 e 2020. Na macro-região, destacamos 3 com risco de contaminação. Aqui em Ribeirão, o mapa da água mostrou a presença de nitrato acima do limite de segurança. Ele e seus compostos são usados na fabricação de fertilizantes, conservantes de alimentos e na produção de alguns medicamentos. Tudo isso, em excesso, pode ser um risco para doenças crônicas. Ele é muito perigoso em água subterrânea. Nós precisamos, portanto, investigar rapidamente e com muito detalhe como é que esse nitrogênio chegou lá embaixo. Quais as possibilidades? Bom, em água urbana, a maior possibilidade é de a intervenção humana, notadamente através de esgoto, redes antigas com vazamento, sistema de não tratamento adequado, lançamento em corpos d'água de nitrogênio, de esgoto, né? O esgoto tem muito nitrogênio. Então isso infiltra e chega na água subterrânea. O professor de Políticas Ambientais da USP fala em nitrogênio porque ele é composto por nitrato, nitrito e amônia. E outra possibilidade de contaminação da água daqui são os poços não legalizados, considerados clandestinos, suscetíveis a várias infiltrações, o que pode levar esgoto à água subterrânea. Para pensar, 700 mil habitantes morando, todos os poços perfurados na malha urbana. Eu tenho que primeiro investigar o esgoto. E como limpar tudo isso? O que a prefeitura deve fazer? Então, nós devemos chamar à conversa um departamento muito importante, que é o Departamento de Água e Energia Elétrica, o DAE. Por quê? Porque a água subterrânea é um bem do Estado. Portanto, o Estado de São Paulo é o responsável por toda essa gestão de água subterrânea. O órgão responsável é o DAE. O SAERP, antigo DAERP, é um usuário da água. Não cabe a ele a responsabilidade de gerir esse sistema. Então, o DAERP tem que providenciar imediatamente investigação em consonância com o SAERP, com o antigo DAERP, né? São Carlos também aparece na lista de contaminação com a presença de cádmio, nitrato e acrilamida na água. Além dessas, apresentou outras 3, incluindo mercúrio, que geram risco à saúde. O professor do Instituto de Química da USP de lá explicou o que tudo isso representa. Alguns desses componentes identificados, né, são basicamente, especialmente os metais, né, como o cádmio e o mercúrio, né, que foram identificados em algumas das cidades da região. Enquanto nós temos, por exemplo, a poliacrilamida, né, que vem de tratamento do esgoto, na verdade da água, né? E nós temos também o próprio nitrato, por exemplo, como é o caso aqui em São Carlos, que ele possa estar entrando no lençol freático, quer dizer, exatamente aquele corpo de água que fica abaixo da superfície. E a partir da coleta dessa água, a gente tem então esse nitrato presente nessa água e está presente então para o consumidor. O especialista fala que esses componentes podem causar mal à saúde se o consumo for a longo prazo e houver acumulação no organismo. Algumas delas podem causar, por exemplo, problemas neurológicos, podem eventualmente levar a câncer, dentre outros problemas, como, por exemplo, fadiga muscular, né, tremores, que estão relacionados também a esses problemas neurológicos. No mapa da água, Araraquara é outra cidade da macro-região que apresenta 3 substâncias, uma delas com maior risco de gravidade. As informações divulgadas são muito importantes não só para os municípios vizinhos, mas para o país todo. Servem para a população fiscalizar a qualidade da água. Basicamente, nós temos a necessidade, né, das prefeituras, do governo estadual, né, com, obviamente, envolvimento de várias partes, né, das companhias de saneamento, para entender onde está o problema, né, quais são os maiores problemas e formas de
eliminar ou reduzir isso para que agora nós tenhamos essa água com níveis de contaminante que estejam dentro daquilo que é especificado na norma. Gislene Lopes para o Jornal da Clube. Sobre o caso de Ribeirão, a Saerp informou que a presença de nitrato ocorreu num único poço, podendo variar essa concentração em determinada época do ano. Disse ainda que a secretaria realiza toda semana a coleta de água para análises e que uma verificação recente apontou que o índice dessa substância está dentro dos padrões estabelecidos pelo Ministério da Saúde. O Departamento de Águas e Energia Elétrica, o DAEE, explicou que é responsável pela outorga do uso bruto dessa água e que a finalidade para o consumo é necessário ter um aval da vigilância sanitária. Apesar das informações do mapa da água, São Carlos disse que não há nenhum resultado de análise do arquivo do SAI que comprove a detecção de substâncias acima desse limite de segurança. Acrescentou que realiza monitoramento da qualidade da água em conformidade com a legislação vigente. A Prefeitura de Araraquara não se manifestou. A gente continua falando sobre esse assunto que é importantíssimo agora com o advogado ambientalista Fabrício Martins Pereira, ele que está no nosso núcleo de jornalismo. Doutor Fabrício, ouvimos aí a justificativa das prefeituras em relação às substâncias encontradas na água. Mesmo assim, é uma situação extremamente preocupante, né, doutor? Uma ótima tarde ao senhor. Boa tarde, André. Boa tarde a todos. Sim, é muito preocupante porque esses materiais que foram citados nessas análises, eles têm uma característica de residualidade, eles são residuais, ou seja, eles se fixam tanto no solo, para contaminar o solo, eles se fixam nas plantas, que geralmente são colhidas como alimentos e o ser humano consome para o consumo humano, e também elas ficam no organismo das pessoas e causam inúmeras doenças, como câncer e uma série de outras doenças. Então, é muito preocupante e isso tem que ser monitorado e tem que ser resolvido esse problema. Não pode entregar ao consumo humano água com esses componentes. Doutor, a que os municípios devem se atentar, então, para evitar a contaminação da água com componentes que nós mostramos aí na reportagem da Gislene? Nada melhor do que o conhecimento do problema para poder encontrar a solução. Se você fizer as análises da água montante e jusante, ou seja, onde o rio entra no município e onde ele sai no município, você vai verificar, no caso de São Carlos, né, que é abastecida por rio. Você vai verificar os elementos e se o município pedir a CETESB, que é o órgão que licencia as indústrias que existem no município, ele vai verificar quais são as indústrias que utilizam no seu processo de fabricação esses produtos, esses elementos químicos dentro da sua cadeia. Então, o município tem como detectar quais as indústrias, quais as fábricas que utilizam desses produtos que estão indo para a água, ou seja, que ela não está tratando adequadamente para poder ir para a água, inclusive, principalmente, a atividade agrícola, que é uma das responsáveis para a destinação desses elementos químicos no solo para fertilização. E no caso específico de Ribeirão Preto, que é a água explotada do aquífero Guarani, teoricamente, não é para ter nenhum tipo de substância dessa na água que é distribuída à população. Por quê? Porque o aquífero Guarani, ele fica abaixo de nós, uma camada de rocha muito extensa, que até a água do solo chegar até ele, ela passa por uma purificação. Então, na verdade, o que se está verificando contaminado é a própria bomba, é o próprio sistema que está puxando a água do aquífero Guarani, que provavelmente está se misturando com tubulação e encanamento de esgoto. Então, tem que ser feito, ao nosso ver, investimento no sentido de reparar e de colocar equipamentos novos, eficientes, no sentido de que se tire do aquífero Guarani somente a água e que não haja contaminação do entorno dessa bomba, que com toda certeza é contaminado por esgoto. Doutor Fabrício Martins Pereira, advogado ambientalista, muitíssimo obrigado, doutor, pela sua presença aqui no Jornal da Clube. Uma ótima tarde. Obrigado, ótima tarde. Até mais.